Se você é investidor de dividendos e nunca ouviu falar que empresas do setor elétrico são boas para quem investe nessa estratégia, você provavelmente não viu nada da bolsa ainda. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a melhor ação do setor elétrico para dividendos em 2023. E antes do vídeo começar, já me conta aqui embaixo, antes de ver qual é a melhor, qual é a que você acha melhor, que você tem na tua carteira e você não vende por nada. E assim, ó, os caras que falam de empresa elétrica estão por toda parte. Eu falo muito de empresa elétrica, até o senhor Luiz Barsi, maior bilionário da bolsa aqui do Brasil, é um dos caras que mais fala das empresas do setor elétrico aqui. Inclusive lá dentro do acrônimo BEST que ele fala, um desses setores que está ali no BEST é o E, né, do setor de energia ali, a segunda letra do acrônimo. Isso tudo porque realmente é um setor que a gente tem de muita perenidade. Afinal de contas, a gente precisa de energia para tudo funcionar, para eu gravar esse vídeo, para você assistir no seu computador, no seu celular, para ter o Wi-Fi aí na tua casa. Aí vem a próxima pergunta. Beleza, já entendi que empresa do setor elétrico é show. Agora sim, existem dezenas de empresas de energia somente na Bolsa do Brasil. Aí tu olha uma imagem como essa assim e você se pergunta, beleza, o que é que eu faço? Eu escolho uma ou duas? Compro todas? Não compro nenhuma? Até porque o setor de energia elétrica como um todo, ele é separado em três partes. Primeiro, a energia precisa ser gerada, e aí tem várias formas de geração. Depois, a energia gerada precisa ser transmitida através das linhas de transmissão. E aí, transmitida a energia, ela chega naqueles centros de distribuição que você deve ver na sua cidade quando você está viajando. E aquilo ali distribui para a cidade, que vai para o poste e para o transformador até chegar na sua casa. E cada empresa da Bolsa tem sua especialidade em uma dessas etapas do setor de energia. Cada um com seus riscos, cada um com seus retornos. Para você ter uma ideia, só de linha de transmissão aqui no Brasil, a gente tem esse emaranhado aí que você vê nessa tela. Dito tudo isso, com tantas empresas, com setores diferentes dentro de um setor só, para que a gente tome uma decisão muito clara de investimentos, a gente precisa de uma estratégia que faça a gente selecionar a empresa com critério. E eu já vou te falar aqui da máquina de dividendos, que é a estratégia que eu criei junto com o time de gestão aqui do Clube do Valor. Mas antes, vamos olhar para os indicadores principais de cada uma dessas empresas aqui. Se a gente entra aqui no site Investidor 10, numa empresa aleatória de energia, a Engie 3, a gente pode chegar aqui nos indicadores fundamentalistas e olhar coisas como preço sobre lucro, que é uma das métricas de valuation, para saber se a empresa está cara, se está barata, de uma forma muito clara e rápida. E a gente vê o preço sobre lucro um pouquinho abaixo da média histórica ali da Engie, e aí pode ser que alguém olhe para isso aqui e diga, ah, não, ela está meio barata segundo esse critério. E aí a gente está falando de dividendos, você vai olhar ali o dividend yield da Engie, que mostra nos últimos 12 meses a empresa distribuindo ali mais ou menos 3,5% de dividendos. E no histórico a gente vê que ela pagou mais ali, mais do dobro no ano passado, só que nos últimos 3 anos antes disso ela pagou algo em torno de 3 a 4%. Beleza, aí você vai para a próxima métrica aqui, muito famosa para quem investe em dividendos, que é o payout, que é quanto do lucro líquido que a empresa teve ela transformou em dividendos para pagar para o investidor. No caso da Engie, a gente vê nos últimos 12 meses ela distribuindo ali 36% do seu lucro em dividendos. E a gente vê também que esse número foi muito mais alto em 2021, mostrando que a empresa distribuiu mais do que ela teve de lucro em dividendos, mas que na média ela fica entre 40 e 80, dá uma variada aqui nos anos. E aí beleza, passou isso aqui, a gente viu os principais indicadores. Aqui nessa figura a gente tem uma noção do valor por ação que a empresa distribuiu nos últimos anos. E o que a gente vê é 2013 para 2015, uma queda, depois um aumento até 2018 e uma queda brusca, se mantendo num patamar por 3 anos e só no último ano que ela teve um aumento de novo de dividendos, ou seja, mostrando uma volatilidade para cima e para baixo ali nesses pagamentos. E aí aqui embaixo tem uma ferramenta incrível, já que a gente está falando das empresas elétricas da Bolsa, o próprio site coloca todas essas empresas mais relevantes par com par para a gente comparar em questão de indicadores quem está melhor que quem. E a gente olha aqui, por exemplo, no preço sobre lucro, a gente vai ver aqui a Auri 3 com o menor preço sobre lucro de todas, dizendo que essa aqui seria a empresa mais barata segundo esse critério. A gente vai olhar o dividend yield para ver quem pagou mais dividendos. Aqui está falando que a Auri 3 também está ganhando por essa métrica. E aí alguém vai olhar o ROI, que transformando para o português é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. No fim das contas, qual é a empresa que consegue entregar mais retorno para o acionista? E aí a gente vê a Energisa, lá do Mato Grosso, aqui com 36% batendo todo mundo. E aí pode ser que algumas pessoas pensem, não, mas eu quero a empresa com maior valor de mercado, porque ela já tem mais dinheiro em caixa ali, já consegue ser mais consolidada no mercado. E o que a gente vê é a Eletrobras com um valor aqui de quase 100 bilhões, sendo a maior de todas.
inclusive com o menor preço sobre valor patrimonial, uma outra métrica para saber se a empresa está barata ou cara. Só que o que é que eu quero te mostrar com isso aqui? É que, segundo cada um dos critérios isoladamente, a gente vê um monte de empresas sendo apontada como a melhor ou uma das melhores dentre elas aqui, só que isso diverge muito a depender do critério que você está olhando. E foi justamente por isso que eu fui dar uma estudada para entender quais eram os critérios claros de estratégias de dividendos que funcionavam já no mundo como um todo, para que eu conseguisse trazer para o contexto do Brasil, aplicar, testar e ver se funcionava. E nessa jornada eu li alguns livros, sendo que esse que está na tela foi um dos mais especiais, que me fez chegar no final na estratégia máquina de dividendos, que olha na verdade para 3 critérios muito claros, que é a liquidez diária das ações, a constância de pagamento de dividendos delas e a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos pela empresa. E aí eu comecei a testar se investir assim fazia sentido. E eu cheguei nesse resultado que está aí na tela, mostrando para vocês que nos últimos 25 anos a estratégia máquina de dividendos deu um pau no Ibovespa, deixando ele lá embaixo. Ou seja, mostrando que investir em ações com essa estratégia bateu por muito a média do mercado de ações. E muita gente me pergunta em Instagram, aqui no YouTube, Felipe, mas e a dívida da empresa? E o payout da empresa? Todos esses outros critérios já estão englobados nos 3 principais que eu te falei. Afinal de contas, uma empresa que tem uma dívida muito alta, ela não vai conseguir ter uma consistência de pagamentos todos os anos por mais de 5 anos. E a dívida uma hora atrapalha. Além disso, ela não vai conseguir manter uma média alta nos últimos 3 anos de pagamento de dividendos se ela for muito endividada. Ah, Felipe, a empresa está com um payout de mais de 100% no ano ali. Ela distribuiu mais do que o lucro líquido dela em dividendos. Beleza, mas se a empresa fizer isso de forma consistente, ela não vai ter caixa para distribuir altos dividendos na média por 3 anos e ser consistente por mais de 5 anos sem falhar. Então, no final das contas, o resumo da estratégia já engloba vários outros critérios por trás. E é por isso que a gente tem um resultado tão positivo quanto esse. E foi pensando em te ajudar com a aplicação da máquina de dividendos que eu deixei esse PDF que está aí na tela para vocês, que te explica mais detalhes ainda e te entrega 7 ações que estão atualmente nas 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, segundo o ranking da máquina de dividendos. Para ter acesso a esse documento é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo ou nesse card que está aparecendo aqui em cima. E aí é justamente aplicando a estratégia máquina de dividendos que a gente consegue encontrar a melhor ação elétrica para 2023 aqui nesse vídeo. Dito todos os critérios que a gente falou, o que eu preciso te dizer primeiro é que nos critérios de liquidez diária e de consistência de pagamentos por mais de 5 anos, todas as ações elétricas que estão aqui no título desse vídeo passam nesses primeiros filtros. O que a gente precisa fazer agora é olhar para o dividendo distribuído para essas empresas. Nos últimos 12 meses, Felipe? Não, nos últimos 36 meses para a gente tirar uma média boa. E aqui a gente vê, por exemplo, a Alupar, de código ALUP11, na posição número 57 da máquina de dividendos, com uma média de dividendos distribuídos de 3,9% ao ano nos últimos 3 anos. Ou seja, a gente vê ela lá atrás e tem 56 outras ações que fazem mais sentido do que essa elétrica. Próxima elétrica, a Engie 3, média de dividendos de 6% ao ano nos últimos 3 anos. Posição número 31. A máquina de dividendos. Mais uma mal colocada. Vamos para a próxima. Energias do Brasil, a Embry 3. Posição número 26 do ranking máquina de dividendos, com uma média de 6,5% ao ano de dividendos distribuídos. Já são 3 ações elétricas aqui que, por causa da clareza do método, eu já não quero investir nelas nesse momento. Vamos para a quarta ação, de código CEMIG 4. Aqui a gente já vê ela mais bem posicionada na posição 14, com uma média de 8,12% nos últimos 3 anos. Juntinho dela ali está a ISA-CETIP, de código TRPL4, na posição 15 da máquina de dividendos, com uma média de 8,1% nos últimos 3 anos. E para completar essas empresas juntas ali, a gente vê a Copel, de código CPLE6, na posição 11, pagando uma média nos últimos 3 anos ali de 10% ao ano de dividendos. E aí você pode perguntar, pô Felipe, mas essas empresas estão ali entre a 10 e a 15 do ranking máquina de dividendos, mas você só compra as 10 primeiras. O que é que você faz com essas aqui? Isso aqui eu nunca falei em vídeo nenhum meu, mas o rebalanceamento da estratégia máquina de dividendos acontece a cada 12 meses para os nossos clientes e para quem aplica essa estratégia aqui no Clube do Valor. Quando o investidor vai fazer o rebalanceamento e a ação ainda está entre a 10ª e a 15ª posição, ele pode pensar em manter essa ação na carteira. Agora, se ela saiu depois da 15, não se compra mais. E para entrar na estratégia e comprar de fato 10 ações, você vai comprar as 10 primeiras da máquina de dividendos. Por isso, para quem estivesse entrando agora na estratégia, nenhuma dessas últimas 3 ações entrariam no portfólio. E por último, fica somente a única elétrica que está atualmente dentro do ranking das 10 mais pagadoras da bolsa. A Taesa, de código TAE11, que não só de agora, ela já faz 12 anos seguidos que está na estratégia máquina de dividendos. Felipe,
mas a Taesa não ia pagar menos dividendos. É isso que eu te explico nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Vai lá, clica, você vai saber tudo em detalhes. Mas o importante é que você tenha um método muito claro para investir e é por isso que eu vou te deixar o PDF te explicando mais aqui, deixando aquelas 7 ações a mais que estão atualmente no ranking da máquina de dividendos. E você baixa isso gratuitamente. Se teve alguma informação que fez sentido para você aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo. Vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.